Meu nome é Eduardo, eu sou professor de Biologia. Gostaria de falar com vocês agora a respeito de como era a nossa alimentação antes, no momento da descoberta, até hoje. Será que teve variação? Será que teve alguma mudança com relação a essa alimentação? Será que sempre foi padronizada ou teve variações? Os índios já se alimentavam de uma forma bem pitoresca, com relação a plantar e colher mandioca, coletar poucas frutos e também na caça. Com a chegada dos portugueses, houve um choque de cultura, onde os índios habituados a ter alimentação mais tirada da natureza, quando perceberam a alimentação trazida pelos portugueses, eles tinham o quê? Tinham uma grande quantidade de açúcar, de doces, de comidas que, na verdade, para eles não existiam. Então, essa alimentação trazida pelos portugueses foi um tanto impactante para os índios, que só se alimentavam da caça e de alguns produtos que eles tiravam da natureza, como frutos, como próprias raízes, no caso da mandioca. Já os portugueses, quando chegaram aqui, eles perceberam que tinham diversas frutas, diversos alimentos que eles também não conheciam. Eles não tinham os hábitos de se alimentar como os índios, com pouca higienização, mas, contudo, eles traziam toda uma cultura de doces, de salgados, de alimentos que só a nobreza se alimentavam e os tripulantes das embarcações. Quando essa alimentação chegou para o índio, ele simplesmente teve não gostavam muito. Tanto é que bebidas como vinho, eles bebiam e jogavam fora automaticamente, porque não tinham o hábito de ter esse paladar. Ao contrário dos alimentos que eles mesmos fabricavam, certo? No caso dos índios, eles tinham uma certa organização quanto aos hábitos alimentares. Os homens iam pescar, iam caçar, enquanto as mulheres faziam o cultivo de certas raízes, de certos frutos, coletavam esses frutos e também faziam pequenos artesanatos, esses artesanatos utilizados para, no caso, produzir novos alimentos, certo? Eles tinham os hábitos também de fazer o quê? Pegar essas mandioca, esse material de raiz e produzir, no caso aí, a farinha. E dessa farinha fazer outros pratos, como é o caso do beiju. Esse beiju é, hoje em dia, já apurado, melhorado, foi, vamos dizer assim, levado para a nossa mesa e teve uma outra conotação, que é a parte da tapioca. A tapioca, hoje em dia, todo mundo sabe que ela tem vários sabores. Esses sabores são utilizados desde a parte, vamos dizer assim, com molhos e com especiarias diferentes, até mesmo com verduras, com frutas que sejam bem diversificadas. Após a chegada dos portugueses aqui, eles perceberam que com a grande vegetação, eles poderiam retirar essa vegetação e cultivar um produto que fosse rentável para eles. E um dos produtos que eram mais rentáveis para eles era a parte da cana-de-açúcar, que produziriam no futuro o açúcar, a cachaça e o álcool, que não era tão utilizado na época. Então, o que acontece? Com o processo, ele precisava mais e mais de escravos. Foram trazidos da África escravos, que antes do processo de implantação dos escravos aqui, eles levavam para a África alguns materiais que os negros utilizavam e já se ambientavam, para quando chegasse aqui já tinham um certo manejo e poderiam usufruir através da alimentação. O azeite de dendê, o óleo de coco, tudo isso eram implantados junto com a alimentação dos negros que aqui chegavam. Ora, eles produziam o seu próprio alimento a partir dos restos dos seus donos, que eram os portugueses, que tinham uma certa alimentação, mas o resto dessa alimentação que sobrava era para os negros.
Eram restos de porco, eram restos de aves, eram, vamos dizer assim, pedaços ou fragmentos de feijão. E assim eles plantavam esses feijões, criavam um pequeno cultivo para que pudesse se manter também. Esse feijão, juntamente com pedaços de porco, com pedaços de restos de animais, foi fazendo aqueles caldos. E esses caldos surgiram lá na frente a nossa feijoada. A feijoada ela surgiu praticamente a partir de quê? Dos ensopados, dos cozidos que eram feitos à base de legumes e porco dos portugueses. Quando ele chegou aqui, os negros pegavam e adicionavam também o feijão preto. E aí essa mistura de sabores, de gostos, de ingredientes, transformou aí na nossa feijoada, certo? Outro material, outro alimento que era muito utilizado pelos negros era a base de milho, que surgiu o angu, que surgiu o xerém, que tinha também a canjica, a pamonha, todos eles são de origem também africanos. Isso a partir do milho que eles cultivavam, que eles faziam, que eles utilizavam, né? Com essa, vamos dizer assim, mistura de sabores portugueses, indígenas e negros, foi criada a princípio nossa culinária. E essa culinária ela vem sempre sendo acrescida de novos e novos ingredientes. Basta um novo imigrante chegar aqui no Brasil, opa, chegou aí um novo paladar. A população brasileira tem colocado no prato algumas coisas que não são importantes. Muitas coisas são importantes, mas o que é que a gente pode selecionar para colocar nesse prato? Esses micronutrientes e macronutrientes. O que é importante eu estar me alimentando para que eu possa exercer todas as minhas atividades que são inerentes da minha vida. Eu tenho apenas um tempo para pegar ali um sanduíche, um refrigerante, pô, esse é meu almoço. Essa seria a minha participação alimentar naquela hora do almoço. Poderia ser o quê? Isso eu pegava, tirava uma refeição com os diversos grupos alimentares, um cereal, uma massa, uma carne, e a partir daí eu me alimentar legal. Mas como eu não tenho tempo para nada disso, eu vou ter o quê? Eu só vou pegar um sanduíche ali rapidamente, uma pizza rapidamente e vou me alimentar. Isso aí eu não estou tendo uma alimentação saudável. Eu estou tendo apenas o quê? Um processo de, vamos dizer assim, encher a barriga, né? E isso não está certo. O certo mesmo é você parar e se alimentar focando no alimento, certo? E isso buscando o quê? Buscando os carboidratos legais, buscando a quantidade de proteína certa, a quantidade de fibras, de lipídios. E isso tudo para manter uma vida saudável. Aquelas 2.500 calorias que a gente usa, sabe? Aí o que acontece? Com a chegada do fast food, com a chegada dos deliveries, isso tudo foi comprimindo o tempo de sentar e se alimentar para ter o quê? Para ter um tempo a mais para trabalhar. Então o principal não é a tua alimentação, é o teu desenvolvimento laboral. Então o teu trabalho seria o quê? Apenas a parte principal do dia e não a refeição, né? A gente passa 6, 7, 8 horas antes de ter a primeira refeição, que o certo seria o quê? A cada 3 horas a gente tem uma pequena refeição para que no final do dia ficasse bem nutrido, bem saciados e sem problemas, né, com déficit de alimentar, com déficit de vitaminas, de proteínas, né? E com a chegada do fast food aqui, teve o quê? Teve apenas o quê? Ganho de calorias. Aquela alimentação não é uma alimentação de uma energia útil apenas, e sim uma energia de reserva também, muito calórica, muita gordura, muito açúcar. Esse acúmulo de gordura pode elevar meus índices de colesterol. E esses índices de colesterol podem me acarretar a doenças cardiovasculares. Principalmente que hoje a gente tem crescido um número muito exacerbado de pessoas obesas, pessoas diabéticas. Nossas escolas têm se reestruturado no entorno de uma alimentação mais saudável, tá certo? Nossas crianças estão
sendo preparadas, estão buscando uma alimentação de mais qualidade. As escolas têm investido em projetos de uma alimentação mais saudável. Além do mais, a prática de atividade física contribui e muito para que eu não tenha essas doenças cardiovasculares, que eu não seja um diabético, que eu não tenha hipertensão, que eu seja uma pessoa, um adulto mais saudável. E isso começa na infância. Então, hoje as práticas alimentares dessa criança precisam ser atividade física, precisam investir mais em legumes, em frutas, em alimentos com fibra, para que eu não tenha no futuro doenças como a dislipidemia e essas doenças cardiovasculares que vão ter uma taxa muito grande de morbidade e talvez até levar à morte desse indivíduo. Então, isso tudo foi decorrente de quê? Dessa vida cada vez mais atribulada, cada vez mais corrida do nosso dia a dia, né? Então isso é que está causando essa busca de um alimento rápido, de uma coisa que talvez seja para aquele momento, mas não para a tua vida, né? Isso seria a parte do fast food. Ainda bem que está surgindo uma nova, vamos dizer assim, uma nova geração. É a geração do fast food saudável. Que em vez de você comer aquele hambúrguer, aquela pizza, aquela lasanha, você vai partir por uma salada, para uma variação maior de frutas, de legumes, naquele momento. Está sendo um pouco mais saudável, né? Sem dizer nomes aos locais de venda, os fast foods hoje em dia são verdadeiras usinas de obesos. Estão produzindo obesos, estão criando pessoas que lá na frente vão ter problemas cardíacos, diabéticos, enfim, diversos problemas de saúde, né? E com relação à nova demanda de chegada dos imigrantes, a gente tem o quê? A comida oriental, com a parte de sushi, de yakisoba. Isso aí, ele tem algumas peculiaridades. Enquanto o visual é maravilhoso, o sabor a gente tem que se adaptar a ele, né? Isso arremete lá na Idade Média, onde era bonito, mas não era saboroso. Então a pessoa comia muito pelo visual e não pelo sabor, né? E hoje em dia o que acontece? Eu vou num restaurante onde tem essa comida japonesa com aqueles peixes, né? Aquela coisa, é lindo, maravilhoso. Mas alguns petiscos não são tão saborosos. Mas não é minha cultura. Eu estou agregando essa cultura agora, tá certo? E lógico, como o brasileiro ele agrega a cultura desde a indígena, desde a africana, desde a portuguesa, alemã, italiana, e tudo isso está criando o nosso cardápio diário. Então hoje em dia a gente tem não somente o fast food a nível de obesidade, sim o fast food, uma comida mais saudável, com saladas, com verduras, que pode muito bem sim substituir aqueles cardápios rápidos que nos causam tanto mal. Eu tive essa ideia assim pela necessidade. Eu passava nos cantos, né? Eu fui proibido pelo médico de comer gordura, essas coisas, e procurava, né? E nunca achava. Aí surgiu a oportunidade de comprar esse ponto aqui. Eu comprei e pensei nisso. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Eu digo, o pessoal sente uma necessidade muito grande de comer uma coisa saudável, né? Uma fruta, um suco natural, essas coisas saudáveis. Eu já trabalho já com Ceasa, tenho experiência já com isso já. Eu sou feirante. Sendo que eu tenho um delivery de fruta, né? Eu faço entrega em domicílio em Boa Viagem, na área de Boa Viagem, né? Sou de Piedade, aí faço a entrega lá. E tá dando certo a barraquinha aqui? Os alunos vêm muito? Vem. Tô começando a vir, né? Um vai indicando ao outro e já tá assim, o boca a boca, né? Não tem muita divulgação no começo, mas o boca a boca tá indo bem.
o fast food saudável. A gente encontra isso em cada esquina? É fácil encontrar isso? Como é que tu faz para encontrar uma alimentação saudável? O que você acha que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável não é somente comer mato, não. Ah, você largata a partir de agora. Não é assim. A alimentação saudável é você ter no seu prato o máximo colorido possível, buscando carboidratos, cereais, verduras, saladas e o principal, um carboidrato que não seja um carboidrato tão, vamos dizer assim, nocivo ao seu corpo, né? Um carboidrato que seja de fácil digestão, de fácil absorção e o melhor, que se gaste rápido, tá certo? Ah, eu vou usar também gordura no meu corpo, no meu prato, coloque. Agora uma gordura que não seja, vamos dizer assim, tão saturada, uma gordura leve, que venha a ser utilizada rapidamente, que não venha a ser armazenada, né? E então, a nossa alimentação, ela tem que partir de quê? Do ponto de vista saudável, do que será o saudável para mim. Será que a minha alimentação ela é tão boa a ponto de ser saudável? O que é que eu estou comendo? Será que é tão bom assim? De acordo com a Associação Americana de Coração, eu preciso estar mensurando meus níveis de colesterol. Então, um check-up é necessário, anual, pelo menos anual. A gente precisa entender que quanto mais cedo eu consiga me entender como o meu corpo funciona, eu preciso estar ciente de tudo que acontece e fazer as intervenções necessárias. Então, hoje estima-se que de 35 a 40 anos eu devo estar mensurando. Caso eu tenha histórico familiar de colesterol alto, então eu preciso monitorar cada vez mais cedo. Caso essa criança apresente sintomas, esteja com sobrepeso, eu preciso ainda me preocupar mais ainda com a alimentação e com esses níveis de colesterol. Porque o colesterol ruim, alto, que não dá sintomas, ele também pode ser de origem genética. Quer dizer, eu posso trazer um gene desse meu pai, dessa minha mãe que tem colesterol alto e ter colesterol alto. Então a gente tem uma população super magrinha, às vezes, e com colesterol extremamente alterado. Eu tenho um obeso, às vezes, então um sobrepeso, e tenho minha taxa normal. Isso eu preciso fazer uma avaliação com o meu check-up. A gente sempre costuma comer aqui. Vocês comem o que geralmente aqui? Coxinha, algum dos Tem esse salgado salgados. ali. Pastel. Deixa eu lembrar o nome, salsicha. É tipo... Não, é tipo enroladinho. Não, assim, as meninas comem. Eu detesto salsicha, eu não como não. Bom pra você. Mas vocês comem porque é rápido, gostoso. É porque é rápido, né? É mais fácil eu vir pra É, cá e Porque voltar pro o colégio. intervalo é muito pequeno, É muito 20 curto. minutos. Aí a gente tem que comprar comida, comer, voltar pra sala. Aí tem que ser alguma coisa prática. Hoje em dia é o seguinte, como nós passamos 12, 14, 16 horas fora do ambiente familiar, nós não temos o hábito de cozinhar durante o processo antes da alimentação em si. Por exemplo, a gente passa de 7 horas da manhã até meio-dia fora de casa trabalhando. A gente não vai ter tempo de cozinhar alguma coisa nesse momento, né? Então a gente, por não cozinhar naquele momento, a gente vai buscar uma coisa que seja lá fora. Se eu tiver tempo de sentar e observar a minha alimentação, eu vou poder organizar melhor meu prato. Mas se eu não tenho esse tempo, o que acontece? Eu vou pegar o mais rápido possível para poder me livrar o mais rápido possível de comida, né? E se livrar o mais rápido possível seria o fast food. É como se eu tivesse o quê? Colocando uma moeda negativa no meu porquinho, que é a minha vida. Eu como aqui, mas tipo, pela questão de é o que tem, sabe? Porque a gente não tem outra escolha, por exemplo, de querer comer num lugar melhor. Exatamente. Mas aqui é ótimo. Adoro.
Não tô dizendo que eu não gosto, tô dizendo que Não, mas eu tô dizendo que eu adoro aqui. tô dizendo que não é bom a gente tá comendo isso todo dia, toda semana, porque eu não tinha o costume de comer isso antes de vir pra cá. Minha gente, Porque comida eu vou na onda delas. Não, é sério, É comida não. saudável é muito cara, sabe? A gente é muito caro, velho. Tipo, você querer comprar uma comida, tipo, lá em casa a gente come tudo integral, né? Aí é mais caro e, como é que é? Não é todo lugar que você pode comprar meio que de confiança, porque tem lugar que você vai lá, a fruta é orgânica, mas não é. Açúcar mascavo, dizia que era açúcar negro, preto, amarelo, sei lá, não é muito bom. Aí tem um arroz integral, ixi, não tem gosto de nada. Agora tem massas integrais também, tem biscoito, bolacha, enfim. Tem uma grande gama de alimentos que são mais saudáveis, com mais proteínas, com mais fibras, com mais nutrientes para a gente. E isso tem um preço, lógico, custa muito. Mas em compensação nos dá mais saúde, nos leva mais a dizer assim, não, agora sim eu estou me alimentando melhor, né? A média de idade do brasileiro deu um pulo de 60 para 73, 72 anos. Isso quer dizer o quê? Todo mundo ficou bem de vida agora, todo mundo está ganhando muito bem e é isso? Não. Teve algumas colocações de melhora alimentar. E essa melhora alimentar, quer dizer, a alimentação está chegando mais para aquela pessoa. Não é somente eu ter o dinheiro, eu estou tendo dinheiro e estou utilizando para me alimentar melhor. E essa alimentação melhor está fazendo o quê? Porque eu tenho uma vida maior, melhor no caso.